Vinde a mim, Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e, à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos, pelo trabalho santificante, na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir? Emmanuel. Bom, a gente fica feliz por ter mais uma oportunidade de trabalho. E no dia de hoje, um trabalho muito especial, porque o texto que todos nós vamos trabalhar, quem está atento, quem está ouvindo, quem está pensando, refletindo sobre esse Evangelho, por isso o Evangelho por Emmanuel é o nome do projeto, utilizando a força das palavras do Emmanuel, ajudando na interpretação das palavras do Cristo. E hoje nada mais do que o chamado. O texto de hoje está no livro Fonte Viva, capítulo 5. Consegues ir? Mas ir para onde? O Emmanuel escreveu esse texto a partir do versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim os cansados, os aflitos, os sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse foi o grande chamado de Jesus. E Emmanuel vai escrever sobre esse chamado. E esse consegues ir, que ele deu o título ao texto, foi uma pergunta que ele fez a cada um de nós que vai ler, que está estudando esse texto. Eu já consigo ir? Eu já me reconheço cansado e aflito, cansado de errar, aflito com as consequências dos meus erros? Eu já estou ouvindo esse chamado, além de estar escutando, ou eu ainda só escuto? Ou eu nem escuto? Porque esse chamado é a semente. E teve semente que caiu à margem do caminho. E se eu estiver à margem do caminho, eu ainda nem escuto a semente, porque ela cai à margem do caminho e eu não estou também ainda nesse caminho. Mas o Emmanuel vai trazer essa reflexão. E traz um caminho diferente. Não é um caminho de seguir fisicamente a Jesus.
não é uma procissão seguindo Jesus. Porque se fosse seguir a figura humana de Jesus, esse chamado teria uma validade de poucos anos. Ele pregou por 3 anos, então esse chamado teria só a validade de 3 anos, ele viveu 30 e poucos anos. A validade desse chamado foi só por esse tempo. Mas a palavra não é de vida eterna, esse chamado é de vida eterna. Então esse chamado continua no ar. O seu corpo deixou de estar presente entre nós, mas a mensagem ficou. E o chamado está dentro da mensagem. Vinde a mim, vinde a essa mensagem. Aí, quando eu me imagino indo atrás da pessoa, eu me imagino caminhando atrás da pessoa. Mas quando eles falam para mim que eu preciso ir pelo pensamento e pelo sentimento, aí o caminho é outro. Aí a mensagem é permanente, a mensagem vara os séculos, os anos, os milênios, e a mensagem permanece sempre. É o chamado do amor para que aqueles que estejam cansados, sobrecarregados dos seus próprios erros, das consequências dos seus próprios erros, de onde vêm as próprias aflições, esses, como nós, começamos a observar melhor esse chamado. Porque esse chamado, ele não vem pela palavra, ele vem pela vibração da palavra. Então esse chamado não é o nosso encontro com a letra. Esse chamado é o nosso encontro com o espírito da letra. Aí o chamado adquire um outro sentido. Porque me chama pelo coração, me chama pelo pensamento. Aí eu começo a compreender melhor a mensagem do Evangelho. Se estiveres em mim e eu estiver em vós, então se ele estiver em mim e nós estivermos nele, como pode isso? Pela mensagem. Não sou mais eu quem vive, é ele que vive em mim? Como assim? É pela mensagem. É porque eu começo a viver essa mensagem. Eu começo a refletir essa mensagem no meu comportamento, na minha maneira de pensar, na minha maneira de sentir, na minha maneira de viver. Aí ouvir essa mensagem passa a ter um novo significado. Não depende da presença física. Quantas pessoas estavam ao lado de Jesus? Alguns de nós provavelmente estávamos ali na região e não ouvimos o chamado. Ele estava lá. E a gente nem ouviu, mas a gente estava presente. E a gente não seguiu pela presença. E a gente pode até ter escutado, mas não ouvimos. Porque até hoje a gente vem nesse mesmo processo. E quando o filho pródigo caiu em si, o chamado passou a fazer sentido para ele. Ele ouviu, vinde a mim, o chamado do Pai. Ele caiu em si e se levantou. Levantou foi a atitude. E voltar para a casa do Pai foi voltar para esse caminho. Caminho de vida. E de vida eterna. Então a gente começa vendo que Emmanuel já diferencia o ouvir do escutar e consegues ir. E o Cristo, quando ele diz, ide pelo mundo e pregai o Evangelho, vinde a mim. Aí quando a gente consegue chegar, a gente tem que ir pelo mundo e pregar o Evangelho.
como? Agindo de acordo, vivendo de acordo, testemunhando aquilo que aprendemos. A doutrina fala que tem um momento em que a doutrina entra em nós e tem um momento ali adiante, depois de muita luta, que a doutrina começa a sair de nós. Essa doutrina não é o evangelho redivivo, então é a mensagem que revive, é a mensagem que ficou morta, nos mortos, e que de repente ela começou a reviver. Reviver, ela não fazia sentido para mim, ela estava morta. Depois ela passa a fazer sentido para mim, ela vive, ela revive. Então a doutrina espírita veio trazer vida para essa mensagem, que é de vida eterna, mas que estava morta em muitos corações, que estava morta em muitos entendimentos. E muitas vezes a nossa própria ilusão matou essa mensagem, porque a gente entendia errado a mensagem e agia de maneira diferente. Mas para a nossa cabeça parecia que a gente estava seguindo a mensagem. Mas a gente vai deixar o texto falar por si e vai fazendo pequenos comentários, trazendo outros textos, mas essa introdução foi para a gente perceber que esse texto, que esse estudo de hoje é sobre o chamado. Vinde a mim. É preciso ir. Lázaro, levanta-te e sai. Lázaro teve que sair. Vinde a mim, venha. Não é presente. Eu não estou aqui, vinde até mim. É um caminho. Por isso nós somos peregrinos. Peregrinos do tempo. Usamos esse tempo para peregrinar. Mas não é para sair pelo mundo igual louco, um andarilho louco. Nós somos andarilhos da alma. Andarilhos do sentimento, andarilhos do coração. Tirando as imperfeições a cada passo. Usamos as sandálias da vida, do tempo, das roupas, dos corpos. E aí nós utilizamos aquilo que morre para adquirirmos aquilo que não morre. Por isso, enquanto o corpo se corrompe, o espírito se aperfeiçoa a cada dia. Enquanto eu vou gastando o que acaba, o que morre, eu vou adquirindo essa vida eterna. Por isso ele é o caminho da vida, da verdade e da vida. Porque é por esse caminho que eu adquiro essa vida eterna, que eu não me ausento da vida, que eu fico presente na vida. E estar presente na vida é ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é fundar igrejas, não é fundar centros, é pregar o evangelho a toda criatura, em tudo que eu penso, em tudo que eu sinto, em tudo que eu faço. Muitas vezes eu não sinto bem, eu não faço bem, eu não falo bem, eu não penso bem, mas quero falar para ensinar, achando que ensinar alguma coisa eu vou estar pregando. A gente prega como Cristo pregou. Ele não pregou em discurso, ele pregou em exemplificação. É aquela frase que a gente fala sempre: como é que eu posso dizer, Pai, me afasta dessa hora, se eu vim para essa hora? É aprender a viver essa hora, ouvir o chamado dessa hora. E essa hora é o tempo presente, e a encarnação presente. E nós somos da última hora. É importante a gente não abrir mão dessa última hora, dessa oportunidade, desse último trem do vagão que a gente ainda pegou, para tentar beber dessa fonte de água limpa. Olha a fonte de vida eterna, de água que não dá sede mais. É a fonte de Jacó. Então quem consegue ir, consegue encontrar a fonte de Jacó, de beber da água que não dá mais sede. O Cristo falou disso o tempo todo. Durante todo o seu evangelho ele falava dessas coisas. Então a distância que nós estamos de Jesus não é a distância de 2000 e poucos anos. Não é a distância física. É a distância do sentimento. A que distância o meu sentimento está do amor de Jesus?
A que distância o meu coração e o meu sentimento se encontram dos ensinamentos de Jesus? Essa é a distância que eu tenho que percorrer. E o conhece-te a ti mesmo é avaliar a que distância eu estou de tudo isso. E quando a gente começa a refletir, a cair em si, a gente percebe que a gente está muito distante. Que tem um abismo para a gente percorrer, para a gente vencer. Esse abismo é a nossa caminhada. Nós somos andarilhos desse abismo, dessa travessia, da travessia do sentimento, daquele sentimento de orgulho, daquele sentimento de egoísmo, para um sentimento de amor. Essa é a nossa distância de Jesus. Tem nada de 2000 e poucos anos. E nem tem que ficar esperando Jesus voltar. A palavra está aí, o chamado está aí. Vinde a mim, os cansados, os aflitos, os sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas Emmanuel, no texto de hoje, ele diz, o crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O crente escuta. Pensa nas suas aflições, às vezes ele pode até estar com aflição de não ter conseguido comprar um carro novo, mas ele pensa nessas aflições, ele escuta e anota, ele registra essas abençoadas consolações. Então o crente ouviu e vislumbra a consolação. O primeiro momento é ouvir e vislumbrar a consolação. Depois tem que ir atrás. Muitos de nós queremos a consolação só pelo ouvir. E só pelo ouvir é pouco. Só pelo ouvir a gente só anota, vislumbra essa consolação. É um passo? Claro que é. Porque ouviu e vislumbrou o consolo. Mas aquela semente podia estar na estrada, mas o espinho abafou. Não tinha solo suficiente, o sol matou a semente. Ouvir não é suficiente. É importante. Mas o crente escuta esse vinde a mim. E imagina essa consolação. O doutrinador repete esse apelo do Mestre, esse vinde a mim. Quem está falando em nome do Evangelho, fala desse chamado, desse chamamento. Né? E repete. Com que intenção? Comunicar as vibrações de conforto espiritual a quem está ouvindo? Sem problema. Aí ele diz, todos ouvem as palavras do Cristo. Tanto o crente que está escutando, como o doutrinador que está falando, as palavras estão aí. Todos ouvem as palavras do Cristo. As quais insistem. Então esse chamado do Cristo insiste. Ele traz uma vibração. Ele insiste para quem? Ele não fica insistindo pessoalmente, porque ele respeita o livre-arbítrio, mas ele fica ali, ressoando nas culpas, nas amarguras, nas dores, nos cansados, nos aflitos, nos sobrecarregados. Então essas palavras que todos ouvem, elas insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado. Então essas palavras foram dirigidas a pessoas, foram dirigidas a mentes e a corações, mas mentes inquietas e corações atormentados. Mentes inquietas porque não controlam, não dominam, não educaram o pensamento. Inquietas pelas imperfeições que tumultuam o meu pensamento a todo momento, trazendo tentações, trazendo interpretações do velho, do antigo, daquilo que eu quero deixar, povoando o meu mundo íntimo, de indecisões ou de imperfeições que me vencem, e o coração atormentado dessas culpas, dessas frustrações, desses remorsos,
Isso quando ouve, quando já está no caminho. Então todos ouvem essas palavras que tocam, porque toca pela vibração, não é pela letra, é pelo Espírito. Então essas palavras que tocam pelo Espírito, elas tocam a mente que pensa e o coração que sente. Será coincidência, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos? Instruí-vos é pelo coração inquieto, pelo coração atormentado, pela mente inquieta. E a mente vai compreendendo. Aí o Pedro vem e fala, tudo que é bom, tudo que é útil, tudo que é virtude, nisso pensai. O que é isso? Educação dessa mente? É o encontro dessa mente com esse chamado de Jesus? Isso acalma o coração que está atormentado pelo dilema, pelas culpas, pelo espinho na carne que Paulo de Tarso falava, que trazia no peito esse espinho na carne. E nós todos, à medida em que temos consciência, quanto mais consciência a gente tem, mais a gente lembra, relembra dos espinhos na carne. Não que a gente vá sucumbir a esses espinhos na carne. A gente tem consciência deles. Mas a gente vai se libertando deles quando escuta esses vinde a mim e quando a gente se dispõe a peregrinar por esse caminho, por essa estrada. Esse é o desafio. Ser peregrino do tempo, peregrino do pensamento, peregrino do coração. É a nossa grande missão. A gente estava outro dia falando numa casa espírita e uma senhora simples, humilde, fez uma participação interessante e ela falou, eu tinha uma ruindade muito grande e depois eu comecei a vir, estudar, ouvir, não sei o quê, e fazer as coisas e minha ruindade foi diminuindo. Olha que coisa singela, mas olha que coisa profunda. A ruindade dela foi diminuindo. O mal dela, as imperfeições dela. Ela foi dominando essas imperfeições. Ela foi se aperfeiçoando. É esse o nosso caminho. Tirar a nossa ruindade. Até que a gente possa dizer, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quando a bondade viver em nós. Quando esse amor viver em nós. Quando a gente tirar esse orgulho, tirar essa vaidade, tirar esse egoísmo, tirar todas essas imperfeições. Aí dá para a gente imaginar o tamanho da nossa luta. O tamanho do trabalho que a gente tem. Não dá para ficar parado esperando. Tem um texto do Emmanuel que é aprendendo esse caminho que a gente foi chamado para percorrer. Tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então o ouvinte está se enganando porque ele está se iludindo. A palavra sendo boa, ela não está desvirtuando, mas se eu estou só ouvindo a boa palavra, é melhor do que nem ouvir, claro. Mas se eu estou só ouvindo e não estou praticando, eu estou me iludindo, eu estou tentando acalmar minha consciência, acalmar minhas culpas, só em ouvir. Pode me dar um certo consolo, mas eu não vou chegar, esse caminho não está rendendo. Essa travessia que eu tenho que fazer, eu estou estacionado nela. Eu preciso seguir. E seguir não é fácil. Por isso que o jovem mancebo falou, não consigo, me perdoa se me amas, e voltou para o mundo dos mortos. É o que a gente faz sempre. E Emmanuel diz nesse texto, essa frase foi do Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes. Ouvi sim os preceitos da espiritualidade superior. Aí está falando da doutrina espírita. Ouvi sim os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam. Porque se sabemos e não fazemos, seria melhor se a gente não soubesse. O próprio Jesus. Por que me chama Senhor, Senhor e não fazes o que eu digo? Por que a gente está só de louvação em louvação sem condenar a louvação? O reconhecimento é uma espécie de prece, o louvor, mas não é o único caminho. É uma forma de louvar, de agradecer, de reconhecer, de nos reconhecer nossa pequenez e a grandeza
do universo e das coisas, é esse sentido. E ao mesmo tempo receber novas inspirações, mas ficar aí, né, sem modificar, sem se transformar, a gente cria uma ilusão muito grande, a gente se engana. Aí a gente está chamando o Senhor, 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 e não faz o que ele falou. O chamado não foi só para a gente fazer isso ou aquilo, foi para seguir o caminho. E a caminhada. Por isso Emmanuel diz, voltando para o texto de hoje, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim, quão difícil é ir para ele. Emmanuel já estabelece a diferença disso. Ouvir o vinde a mim, ouvir a mensagem, é bem mais fácil do que seguir a Jesus. Quantos seguiram? Teve um discípulo também que queria voltar para enterrar o pai. O jovem mancebo rico também quis voltar. Nós voltamos a todo momento. A gente quer ficar só ouvindo a mensagem. Só ouvir traz conforto. É o que ele diz lá na frente, lá no início. O crente escuta e anota abençoada consolações. Mas essas consolações não chegaram. Elas são da esperança. Que representa sim muita coisa. Mas não é o fim. Ela é o início. Tem um texto da revista Reformador, de 1955. Obedeçamos. Obedecer é ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É ir, é caminhar, é seguir, não é só ouvir. O que ele diz? Para que atinjas a comunhão com o Senhor, para que chegues. O vinde a mim é chegar até Ele. Então, para que a gente chegue até Ele, e chegar até Ele é falar, eu e o Pai somos um. Ou então, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Essa é a meta a atingir. Então, para que a gente atinja essa comunhão com o Senhor, não é necessário te consagres ao incenso da adoração, admirando ou defendendo. Não é questão de briga religiosa, de discussão, de atacar, de defender, de me consagrar ao incenso da adoração. Não é essa a questão. Obedece. O que é obedecer? É o incenso da adoração, admirar ou defender? Não. Obedecer é seguir, é caminhar. Como obedece? Seguindo as recomendações. Vinde a mim. Vamos fazer esse percurso do coração, esse percurso do sentimento. É o percurso do homem velho para o homem novo. Então é o percurso de mim para mim. Como é que eu posso fazer lá fora um percurso que é de mim para mim? Esse percurso é difícil. Então eu tenho que seguir as recomendações. Né? E seguindo essas recomendações, aperfeiçoarás a ti mesmo, pela cultura e pelo sentimento. Que coisa curiosa. Espíritas amados, espíritas instruídos, pela cultura e pelo sentimento. Ou como ele diz lá em cima, todos ouvem essas palavras que insistem para que a mente inquieta ou o coração atormentado. Que mente inquieta ou coração atormentado? Esse mesmo que Emmanuel disse aqui embaixo. Aperfeiçoarás a ti mesmo pela cultura e pelo sentimento. Pela cultura, pelo pensamento, instruí-vos, e pelo coração, pelo sentimento e pelo amai-vos. Então, não são coisas diferentes. E também não são coincidências. São ensinamentos. Mas não ensinamentos teóricos. Por isso não dá para estudar Evangelho só de teoria. É preciso caminhar. É preciso uma experiência. Essa experiência evangélica é ler, é tomar conhecimento, é refletir, é pensar, é viver. Aí é seguir. Aí Emmanuel diz de algumas dificuldades, voltando para o texto de hoje. Ele fala 3 situações, aqui, além e acolá. Né? Ele bota uma situação no aqui, uma situação no além e uma situação no acolá. Constrói um parágrafo assim. Vamos ver como é que ele diz cada um. No aqui ele diz, aqui as palavras do mestre, quer dizer, em determinadas situações, as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo.
as palavras que consolam, porque se derramam em quem ouviu como bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiadamente fortes. Os laços da conveniência do imediato, do hoje, do agora, dessa encarnação. Então esses laços são muito fortes, por quê? Porque eles me amarram aqui e eu não consigo seguir. Então esses laços, na verdade, não são laços, são algemas que eu não consigo quebrar. Então essas algemas da conveniência, daquilo que convém. O que me convém? O que eu aprendo à medida em que eu vou desenvolvendo? Eu vou trocando o que me convém pelo que eu devo. O que eu quero pelo que eu devo. Enquanto eu estou no que eu devo, do que eu quero, eu não entendi bem o que eu devo. E o que eu quero, o que eu desejo, é essa conveniência imediata. Eu preciso compreender que eu posso agir no imediato, eu tenho que agir no imediato, encontrar soluções para os meus problemas imediatos, mas eu não sou escravo do imediato, porque buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então eu não busco em primeiro lugar o imediato, eu concilio o que é de César com o que é de César, o que é de Deus com o que é de Deus, mas eu busco primeiro o reino de Deus. Então eu busco primeiro o eterno, o imortal. Eu não busco primeiro o que morre. Eu não busco primeiro o que vai durar 60, 70, 80, 90 anos. Eu busco o que é imortal. Então eu não fico amarrado a essa conveniência, porque esse laço me amarra. Isso é no aqui, mas ele foi para o além também. Além, quer dizer, em outras situações, assinala-se o convite divino. A palavra também chega. O som também chega, né? Entre promessas de renovação para a jornada redentora. Eu só falo que vou fazer, igual fazer regime, né? A palavra chega, toca meu coração, é igual a semente no espinho, que abafa, né? Ou a semente de pouca terra, que nasce e o sol queima, né? Eu prometo para mim mesmo que vou modificar, que vou me mudar, que vou me aperfeiçoar. Então, essas palavras, quando começam a me tocar, eu faço promessas de renovação para uma jornada, para uma caminhada que me redime, para uma caminhada nova. Todavia, mais uma vez o todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. O cárcere do desânimo, tende bom ânimo, no mundo tereis aflições. Aí eu até escuto a mensagem, mas eu sou derrotado pelo desânimo das minhas aflições. Porque esse desânimo acaba com a minha vontade. Quando ele acaba com a minha vontade, ele isola o espírito. Olha o que ele diz. O cárcere do desânimo isola o espírito. Então essa prisão do desânimo, que ela me aprisiona, porque ela me isola, ela isola o espírito eterno, imortal, né? Isola o espírito através de grades resistentes. Ela acaba com a minha vontade. E aí eu não consigo, me paralisa, eu não consigo modificar, eu não consigo realizar a promessa de renovação que eu fiz quando a palavra me tocou. Olha a semente do semeador. Pode ser no espinho, pode ser no solo pedregoso. Estava tão pedregoso que eu imaginei que eu fosse ouvir, que fosse tirar as pedras. Nasceu alguma coisa. Mas não prosperou, porque eu não tirei as pedras, eu não cultivei, eu não cuidei. Né? E numa terceira situação, que a gente também não ouve as palavras. Então ele diz, no primeiro momento, ele falou do aqui, que palavras existem, mas a conveniência não deixa. No segundo momento, ele disse no além, existe o convite, eu entendi o convite e fiz o propósito de renovar, mas não aguentei porque o desânimo não deixou, as aflições me venceram. Né? E agora o terceiro momento ele diz, acolá, quer dizer, em outras situações, o chamamento do alto, que é o sempre mesmo, vinde a mim. No primeiro, vinde a mim, depois, vinde a mim, porque esse vinde a mim é permanente, o tempo todo. É a mensagem de Jesus, através dos tempos.
É a árvore do Evangelho crescendo através dos tempos, sempre chamando. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais. Aí é o velho egoísmo, não deixa. Porque eu tenho... o que me impede são pessoas, coisas, situações e interesses pessoais. Meu egoísmo não deixa, eu não saio de mim. Seria preciso eu me diminuir para que o Cristo crescesse. Ir para o Cristo, eu não posso ir para o Cristo com um eu desse tamanho. João Batista disse, é preciso que eu me diminua para que o Cristo cresça. Foi uma lição dessa, é preciso que eu consiga me diminuir para que o Cristo cresça. Mas os meus interesses imediatos, e em pessoas, em coisas, em situações, que dizem respeito só a mim, essa cortina do eu que me isola do resto, não deixa eu fazer essa caminhada. Que eu não vou além de mim. Olha que coisa linda. Como é que eu posso chegar ao Cristo nessa caminhada se eu não consigo ir além de mim? O egoísta não vai além dele. E o vinde a mim, esse caminho do Cristo, não termina em mim. Ele vai muito além de mim. É no servir. Então, se eu não conseguir sair de mim, eu não chego até o Cristo. Não é uma coisa curiosa? Por isso, amar ao próximo como a si mesmo. Mas ele sabe que eu me adoro, que eu me amo. Um egoísta precisa alguém se amar mais que o egoísta? Esse foi o recado dele. Olha, eu sei que você quer tudo para você. Quero para os outros também assim, da mesma maneira que você quer para você, com a mesma força como você quer para você, com o mesmo desespero que você age na vida para ter tudo. Use esse desespero também para que os outros tenham. Olha só que loucura seria isso. Aí a gente está saindo de nós. Olha como essa travessia é difícil. Como é que alguém que está cercado pela cortina do eu consegue sair dessa cortina? Não consegue, porque o mundo se resume a si mesmo. E Cristo está fora do seu mundo, está muito além desse mundo. Eu preciso caminhar muito além do meu mundinho para ouvir o chamado de Jesus e chegar até ele. Então, ouvir esse chamado não é a história da carochinha, não é história para a criança dormir. Não é aquele evangelhozinho contado, é história real. É uma simbologia real, é uma imagem real, é um convite real. Emmanuel fala de impedimentos em outro texto que está no livro Fonte Viva. Paulo, numa carta aos Hebreus, o que ele diz? Pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então, esse convite é uma corrida que nos foi proposta. Pondo de lado todo impedimento, tende bom ânimo. Põe de lado aquilo que me impede. Ele botou vários impedimentos aqui. No aqui, ele botou a conveniência imediata. No além, ele botou o desânimo. No acolá, ele botou o egoísmo com pessoas, coisas, situações. Tudo isso são impedimentos. Então, nessa carta aos Hebreus, Paulo estava falando, ponte de lado esses impedimentos, supere esses impedimentos que fazem parte do homem velho, daquilo em que a gente está restrito. Então, seguir a Jesus não é seguir uma procissão, não é seguir um roteiro religioso. É muito mais, é muito mais. Por isso é que a história do bom samaritano, quem estava seguindo Jesus? O sacerdote ali estava seguindo Jesus? O sacerdote dizia as verdades lá no exercício do seu sacerdócio, mas não conseguiu sair de si quando viu o samaritano no chão, ou quando viu o transeunte lá no chão. O samaritano viu. Então, nesse momento, o samaritano saiu de si muito mais, fez essa travessia muito mais do que o religioso. O samaritano
conseguiu sair de si, conseguiu pôr de lado esses impedimentos. É essa a nossa luta. Aí a gente acha que tem que ser um religioso formal de qualquer religião. Seguindo o formalismo, seguindo o que for. Mas e a mudança nossa? E aquilo que me impede de fazer essa travessia de mim para mim mesmo? E aquilo que me impede de ser melhor? Como é que eu estou transpondo isso? Como é que eu estou vencendo isso? Eu estou ouvindo esse chamado, vinde a mim? Ou eu estou achando que o vinde a mim é o vinde a mim do egoísta, é vinde a mim mesmo? Não é o vinde a mim mesmo. O a mim é Jesus, e Jesus aqui não é uma pessoa, é uma mensagem. Vinde a esse caminho da verdade, da vida. É uma travessia, é um deserto, é um mar cheio de ondas. Tem um livro, também, um texto também desse livro, Fonte Viva, Obreiros Atentos. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, é que está ouvindo o chamado e está indo, né? E está querendo chegar já quase, querendo fazer a comunhão, antes de tudo compreende as obrigações que lhes são afetas. Que seja feita a vossa vontade, o que me cabe, o meu dever. Então, quem está em comunhão, a primeira coisa que compreende é o dever. O que eu devo fazer? O que a minha consciência, que é progressiva em mim, que vai me dilatando a lei de Deus em mim, e à medida em que essa consciência dilata a lei de Deus em mim, ela me traz novos deveres e eu preciso aprender a fazer essa travessia com cada vez mais deveres, saindo de mim, enxergando um monte de pessoas ao meu lado, e eu tendo deveres para com essas pessoas todas, mas para quem só enxergava a si mesmo, achando que todos os outros tinham deveres para comigo. E de repente eu falo, não é todo mundo que tem deveres para comigo, sou eu que tenho deveres para com todos. Olha que mudança! Essa é a caminhada. Mas eu ainda estou preso a mim mesmo. Aí a gente fala, não, eu não sou egoísta. Se alguém sério ouvir isso, vai rir. Como não é egoísta, companheiro? Como eu não sou egoísta? Não paro de pensar só em mim, só nos meus, só nas minhas circunstâncias, né? Cristãos sem Cristo, um texto da revista Reformador. Olha que coisa curiosa. Emmanuel traz uma perspectiva histórica. Aí é uma perspectiva do Espírito, porque nós somos todos esses ao longo da história. Olha o que ele diz. Ele põe o Espírito em várias situações ao longo da história. Sem Cristo, sem ouvir o chamado, ou pelo menos sem seguir o chamado. Esse texto está na revista Reformador de 1962. Emmanuel diz: através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Me reconhecer como cristão sem Cristo precisa de humildade. É a primeira bem-aventurança. Aí ele cita alguns. Conquistadores. Então, quando a gente foi conquistadores, e se a gente olhar de algum modo, a gente ainda tenta ser conquistador até hoje, conquistador das coisas que o nosso egoísmo determina, mas vamos deixar pela história aqui mesmo. Conquistadores, implorávamos o patrocínio aos excessos do furto. O conquistador desesperado pede a Deus para que ele consiga o furto. Eu quero uma coisa injusta, eu peço a Deus para que eu consiga aquela coisa injusta. Então eu ainda sou esse conquistador. Eu continuo sendo aquele conquistador da história que pedia a Deus que ele conseguisse invadir um outro país e tomar aquele outro país, porque levava a bandeira do cristianismo. Olha que maluquice. Então eu ainda sou esse conquistador. Latifundiários cruéis, não nos envergonhávamos de solicitar-lhe o maior número de escravos.
Esse latifundiário tanto pode ser aquele senhor feudal, como pode ser aquele que quer tudo para si. Continua sendo esse latifundiário. E escravos são aqueles que me servem. Então eu ainda sou esse latifundiário que quer todos como escravos, que quer todos me servindo. Olha que coisa curiosa. Então, ao longo da história, eu sempre fui e ainda continuo sendo. Então eu não ouvi, eu não segui esse caminho. Ele continuou. Piratas, quando fomos piratas, dobrávamos insensatamente joelhos para agradecer-lhe a presa fácil. Quando piratas, de fato, agradecíamos a Deus a oportunidade do roubo, do furto, de tirar o que era dos outros. E hoje, piratas da atualidade, quando ainda agradecemos por termos conseguido coisas que nem eram nossas, que de alguma maneira conseguimos tomar dos outros, pelo nosso egoísmo. Aí a gente agradece, ainda bem que eu consegui. Só tinha uma, mas eu ainda fui lá e consegui. Mas tinha uma grávida atrás de mim, tinha outro doente atrás de mim, tinha outro não sei o quê. Não, eu fui lá e consegui. Ou então eu fui lá escondido e peguei uma coisa que era de todos. E por aí vai. O pirata. O que pirateia. O que pirateia que depois agradece a facilidade com que pôde piratear. O pirata genérico. Guerreiros. Guerreiros, a gente pensa nos guerreiros históricos, mas até onde a gente ainda é esse guerreiro do egoísmo? Esse guerreiro dos nossos próprios interesses? Que a gente vive guerreando com os outros? Guerreiros dos nossos orgulhos? Quantos casais em casa, em vez de marido e mulher, são dois guerreiros, de pontos de vista diferentes? Então, guerreiros, pedimos em absoluta insanidade nos inspirasse o melhor modo de oprimir. Então, quando esse espírito guerreiro, tanto quando eu fui esse guerreiro, de fato, que invadia outros países, outros territórios para escravizar, esse guerreiro de hoje também invade territórios alheios, dos sentimentos alheios, dos espaços alheios. E eu ainda consigo agradecer com absoluta insanidade. É insano mesmo eu agradecer a inspiração por um melhor modo de oprimir. É como se eu agradecesse. Muito obrigado por me proteger, por eu ter conseguido roubar alguma coisa. Proteger o meu assalto ao banco, de uma maneira extrema, claro. Né? Esse guerreiro que se impõe pela força, se impor pela força é o mesmo guerreiro. Se impõe numa casa espírita pela força, se impõe numa casa religiosa pela força, se impõe na família, no trabalho, tudo na força, porque se não fizer assim eu brigo, eu guerreio. Então o guerreiro continua vivo. E às vezes ainda está achando que é religioso. Porque depois, no final do dia, ele ainda faz o nome do Pai e ainda agradece. Porque conseguiu se impor. Porque conseguiu continuar oprimindo. Então, a gente ainda é conquistadores, latifundiários cruéis, piratas, guerreiros, que a gente foi historicamente, mas que a gente ainda é presentemente pela nossa natureza. Por que a gente ainda é presentemente tudo isso pela nossa natureza? Porque a gente não fez esse caminho de sair do egoísmo, de sair do orgulho, de sairmos de nós mesmos, dos nossos próprios interesses. O mancebo rico que não conseguiu seguir a Jesus. Mestre, me desculpa, eu ainda não consigo te seguir. A gente ainda não consegue esse caminho, porque não é um caminho fácil. O verdadeiro espírita é o tamanho da luta para vencer nossas próprias imperfeições. Esse é o caminho. Não é um caminho fácil. É muito difícil esse caminho. É caminho para os fortes. Paulo de Tarso, combate interior. O combate interior é o combate ao conquistador, ao latifundiário, ao pirata, ao guerreiro. É esse combate. E é difícil fazer esse combate interior. Mas aí ele traz, no final, o Emmanuel traz o raciocínio para agora, né? Para a doutrina. Agora, presentemente, que a doutrina espírita revela
Jesus como mentor claro e direto da alma, eu sou o caminho, a verdade, a vida, vinde a mim os cansados, os aflitos e etc. E por aí vai, esse chamado, né? E a doutrina espírita revela cada vez mais a profundidade desse chamado, tira esse chamado da pessoa humana, Jesus, que viveu 30 e poucos anos, e põe esse chamado universal, atemporal, moral. É um chamamento moral, é um chamado atemporal, impessoal, permanente, serve a todos, a todo tempo. E botou Jesus como alguém fazendo esse chamado permanentemente, ensinando-nos a responsabilidade de viver. Viver não é um passeio, não é um recreio, não é uma brincadeira, é uma responsabilidade. E o que é que traz a responsabilidade? O dever. A consciência traz responsabilidade. Então viver é uma grande responsabilidade, porque traz deveres. É imperioso, saibamos. O que é fundamental que a gente saiba? Dignificar Jesus na própria consciência. Não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quando é que ele vai aos poucos vivendo em mim? Se for em porcentagem, quantos por cento de Jesus vive em mim hoje? Nos meus pensamentos, nos meus atos, nos meus sentimentos. Quando é que vai ser 100%? A característica, a gente não pode esquecer que a característica desse planeta de provas e expiações predomina o mal sobre o bem. Então a característica do lugar que a gente vive é de pessoas que têm mais o mal do que Jesus. Mas é claro que não é uma coisa absoluta. É relativo às pessoas. Com consequência nos lugares, claro, psicosfera e etc. Mundo de regeneração também faz pelas pessoas. Mas não é esse o assunto. Então, dignificar a própria consciência acima de qualquer manifestação exterior. Dignificar a consciência acima de qualquer manifestação exterior. O que eu faço? O contrário. Eu não dignifico a consciência, mas vivo fazendo manifestação exterior. Porque eu tenho a ilusão que a manifestação exterior alivia a minha consciência. Olha que jogo que eu faço. É uma grande ilusão. É uma grande mentira. Eu vivo essa ilusão. Por isso que fala que a gente está morto. São os mortos. Porque aí, por isso é que é túmulo podre por dentro. Porque é a consciência que está podre. Na consciência, no sentimento que estão esses mortos. E eu deixo esses mortos ainda lá. Né? E fico fazendo coisas exteriores, coisas caiando o túmulo, mostrando o túmulo caiado. Mas eu continuo fazendo isso. Eu faço muitas dessas manifestações exteriores, tanto religiosamente, quanto na prática do dia a dia com as pessoas. Eu quero me mostrar bonzinho, eu mostro que eu não sou, mas lá no fundo, as podridões estão comigo, os mortos estão comigo. Só que esses mortos estão atraindo abutres. E eu reclamo dos abutres. Mas não adianta eu querer espantar os abutres, porque eu estou atraindo os abutres. É da natureza do abutre conviver com o podre, com a morte. E se eu cultuo a morte, eu cultuo indiretamente os abutres, que fazem parte da vida, normalmente, porque é da natureza. Então, dignificar a própria consciência acima de qualquer manifestação exterior, procurando refletir Jesus em nós mesmos. Refletir Jesus em nós mesmos. Não é fácil. E no outro texto também da Revista Reformador, no caminho da elevação, Jesus não afirmou que se alguém desejasse encontrá-lo, necessitaria proclamar-lhe as virtudes, homenagear-lhe o nome ou consagrar-se às atividades de adoração. Não é isso que eu tenho que fazer. Mas sim, os candidatos à integração com ele precisariam carregar a própria cruz e seguir-lhe os passos. Carregar a
própria cruz e seguir os passos. Vinde a mim, foi o chamado. Seguir esses passos não é uma coisa fácil. Tem que botar cada um a sua própria cruz e seguir esses passos, que ele vai aliviar à medida em que a gente for caminhando. Aí Emmanuel faz no outro texto do livro Pão Nosso, para a gente encerrar, do livro Pão Nosso, capítulo 130, Emmanuel pergunta, onde estão? Onde estão esses que ele chamou? Onde estão esses aflitos que querem o consolo, que querem o refrigério? Aí ele diz, nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. Nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Então está no querer, na vontade. A gente quer e não quer, a gente mente, a gente se ilude, a gente se engana. É um querer que não quer, é uma vontade que não é uma vontade que não me faz fazer, é uma vontade de emagrecer que eu continuo comendo a mesma coisa, é uma vontade de melhorar que eu continuo fazendo a mesma coisa. Então que vontade é essa? Né? Que aflito que não quer deixar o motivo das aflições. Eu estou aflito com uma dor, mas não deixo de consumir o produto que me causa aquela dor. Como é que a dor vai passar se eu continuo consumindo aquilo que me causa dor? Aquilo que me causa dor é que eu tenho que deixar de fazer. Ou eu fico querendo que a dor passe para eu voltar a fazer o que eu sempre fiz. Isso Jesus fez quando curou muita gente, falava, vai, não peques mais. Ele estava falando, era isso. Vai, não faça mais a causa dessa dor. E muitos continuaram fazendo a mesma causa. Teve um que ele curou, que voltou para o bar, para a taberna lá, para comemorar com bebida, com prostituição, o fato dele ter sido curado. Foi pouco tempo, voltou tudo. Por quê? Porque ele continuou dando as mesmas causas. O vai, não peques mais de Jesus não era um conselho ingênuo. Mas sempre ele está falando, vá, continue, siga-me, vem. Veja que Jesus nunca falou, fique aí, pare aí, sente, deite, descanse. Nunca ele disse isso. Ele sempre está, vinde a mim, vem, vai, ide pelo mundo, pregai, sempre é movimento. Sempre é movimento. E o movimento quem faz é cada um. Não dá para alguém fazer um movimento por mim se o meu corpo eu conduzo. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação dos caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Se Deus quiser, você vai pagar. Deus vai me ajudar e você vai se arrepender do que você fez comigo. São esses desalentados que tentam a satisfação dos caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas, infantis, ingênuas. E por último, eu pulei algumas coisas aqui que o tempo não permite, mas só para a gente encerrar. No prefácio do livro Missionários da Luz, o título é Ante os Novos Tempos. Emmanuel escreveu: os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e por isso afastam-se do ensinamento real. Os corações ainda tenros, os corações ainda na infância, os corações ainda infantis, os corações de sentimentos que foram criados simples e ignorantes e ainda não conseguiram sair, não conseguiram fazer essa travessia, tem que fazer um caminho desse coração para ser um coração maduro, adulto, consciente dos deveres. Então esse coração ainda infantil, ele ama o sonho, ama a ilusão. Não, pode deixar que eu vou ali, rezo um Pai Nosso e está tudo certo. Não, eu vou ali uma vez por semana, vou ali no centro, tomo um passe e está tudo certo. Não, eu canto um hino e está tudo bem. Isso não é esse coração infantil, ainda tenro,
que amam o sonho, que amam a ilusão dessa solução fácil para uma travessia tão difícil, aguardam heroísmo fácil. Não, alguém vai me salvar? Jesus vai ser esse herói fácil? Será? Será que eu vou colocar uma figura tão profunda, com um heroísmo tão infantil, que vai chegar e salvar? Porque ele é o Salvador, desde que eu nasci todo mundo fala que ele é o Salvador. Então vai me salvar também? Estima o menor esforço. Eu quero que aconteça tudo comigo, sem dor de cabeça, sem problema, sem luta, sem caminhar, sem ir nesse vinde a mim. Eu quero ficar parado, no ócio espiritual. E o ócio espiritual é que é a morte. E aí não entende o labor divino, não entende que o chamado de Jesus é um chamado para a luta, é um chamado para o combate interior, é um chamado para a travessia do deserto do nosso coração. Aí a gente se afasta do ensinamento real, daquilo que tem que ser. Mas não tem problema. A vida, porém, a vida é silenciosa, é calma, mas tem a resposta, tem ação, tem reação, é da lei, não é castigo. A vida, porém, espera-os com calma, com as suas leis imutáveis. Não tem problema. Hoje, amanhã, depois, 10 anos, 20 anos, outra encarnação, não tem problema. Espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com a serenidade de mãe, com a serenidade que educa. Porque a vida não vinga. A vida tem leis, é justa, tem justiça divina. Justiça divina não é castigo, é aprendizado, é libertação. Um texto desse não esgota nunca. A gente vai respeitar o tempo e vai encerrar, embora a gente ainda tivesse algumas anotações, mas em respeito ao nosso tempo, a gente para por aqui. E deixando só essa imagem na nossa cabeça. Vinde a mim. Foi um chamado de Jesus. Que a gente possa escutar esse chamado. Mas ao escutar esse chamado, que a gente possa, como o filho pródigo, cair em si. E a gente possa se levantar e fazer essa caminhada, usando esses corpos como sandálias, como roupas, como patrimônio, como instrumentos de fazer essa travessia desse coração duro, desse coração egoísta, desse coração orgulhoso, desse coração cheio de nós mesmos, para a gente ir se diminuindo aos poucos e trazendo Jesus aos poucos para esse coração. E quando a gente traz Jesus aos poucos para esse coração, as pessoas também vão chegando para esse coração. E onde só tinha eu, começa a existir um monte de gente, um monte de coisas, e deveres e coisas. E aí chega o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. E que a gente tenha persistência, força, coragem, vontade de fazer essa grande travessia. E esse estudo nosso do Evangelho por Emmanuel tem essa grande finalidade, que é despertar em nós essa vontade de mudar, de transformar, de aperfeiçoar e, acima de tudo, de caminhar, porque nós somos peregrinos do tempo. Que Deus nos abençoe.